Olá, obrigado por assistir esse vídeo. Hoje estou tendo a honra aqui de visitar a empresa Foco Connectivity. Hélio, muito prazer, obrigado por me receber. Eu agradeço. A Foco Connectivity é uma empresa especializada em projetos de fibra ótica, parceira da Micom de longa data, né? Mas queria deixar aqui, dar a oportunidade para o Hélio falar um pouquinho sobre a Foco Connectivity. Explica para nós aí o que a Foco Connectivity e toda a equipe consegue entregar em projetos. Obrigado, Isaac, pela oportunidade. Na verdade, nós nos conhecemos há muito tempo. A Micom, através do Isaac, já forneceu serviço para a empresa onde eu trabalhava na época. E aí nos conhecemos e eu vi a qualidade do serviço que ele presta. E depois disso, vários projetos nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Vários. Né? Para apresentar a Foco está completando agora 2 anos de vida. E ela foi criada justamente para trabalhar nesse mercado. Foco significa fibra ótica e cobre. Então, nós trabalhamos com soluções, tanto de cabeamento estruturado, de cobre ou fibra ótica, levando soluções customizadas para o cliente. E é legal que, assim, essa parceria, como ele falou, que já é de longa data, né? A gente começou como a Micom sendo fornecedor dele, né? Como uma solução de um projeto que ele precisava, que englobava várias disciplinas. E agora estamos aí há já um bom tempo, mesmo antes dele ser aí o CIO da Foco Connectivity, né, já trabalhávamos em diversos projetos conjuntos, executando projetos mais variados, para você ter uma noção do que é o portfólio de serviços que é possível ser feito em fibra ótica. Por exemplo, vou citar um aqui, o Hélio me ajuda a lembrar alguns dos que a gente executou. Projeto CFTV. Sim, o projeto CFTV, em indústrias, tanto em comércio, condomínios, né? Existe muita oportunidade, está crescendo bastante agora essas soluções, né? E vertical e horizontal, né? Importante dizer, né, que são 2 projetos distintos, né? Projeto de condomínio vertical, horizontal. E fibra ótica é uma solução excelente, principalmente para ambientes hostis e para alcançar grandes distâncias. Né? A fibra ótica é um excelente meio. Bem lembrado. E a fibra ótica não se aplica só também para grandes distâncias, também se aplica para desafios de infraestrutura, que é muito encontrado, né? E com a fibra sendo fininha, né, você consegue entregar uma diversidade de soluções para o usuário dentro de qualquer ambiente, né? Pequeno ou grande, você consegue entregar. É verdade. Uma das grandes vantagens da fibra ótica é ela ser bem fininha, né? O espaço que ela ocupa na infraestrutura é bem pequena e ela não sofre interferência eletromagnética, o que acontece com os cabos de cobre. Então você consegue passar em lugares pequenos, estreitos, junto com a rede elétrica, sem nenhum problema de atenuação ou perda de sinal. Bacana. É isso, essa é a vantagem. Então, assim, ambientes empresariais que você necessita fazer uma rede local e que às vezes é ser feito no cobre, é possível, até por uma questão de estrutura, você substituir isso por um projeto de fibra ótica. Projetos onde você precisa interligar racks ou interligar equipamentos como servidores para ter alta disponibilidade, né? Ou seja, a infinidade de você aplicar a fibra ótica hoje é muito grande, né? Facilita muito, né? É verdade. Aí o cliente, ele economiza bastante na infraestrutura, né? Muito. Que é uma coisa que a gente não pensa na hora que começa a fazer um projeto de uma rede, mas é muito significativo. A instalação, a mão de obra, o tempo de instalação é bem menor, então você economiza bastante mão de obra. Bacana, maravilha. E hoje também, dentro desse cenário, a gente gostaria de apresentar para vocês um projeto recente, né? Um de vários projetos que nós executamos, que é um projeto muito bacana. Executamos durante esse processo da pandemia que estamos vivenciando, que é o ambiente hospitalar, e vamos compartilhar com vocês aqui alguns detalhes para que você tenha uma visibilidade, para você que contrata, né, a atenção que uma empresa especializada em serviço de fibra ótica tem que ter no momento de uma instalação, né? Para você ficar atento e ter essas premissas, e para você que é da área técnica também ter a visibilidade de quais são os pontos importantes você validar se essa empresa está atenta na hora de fazer a instalação para você. Vamos lá conferir? Bem, esse projeto, né, como a gente citou, é um projeto hospitalar, tem mais de 10 LACs de distribuição em todo o perímetro, e tinha uma necessidade muito específica, né, Hélio, de conectar todos os racks para garantir alta disponibilidade, principalmente para os exames de imagem, né? E aí foi um trabalho conjunto feito entre a Micom e a Foco Connectivity. Hélio, eu gostaria de convidar você aqui para falar um pouquinho para nós sobre esse detalhe. Como é que se inicia um trabalho de campo? Quais são as preocupações que a gente tem que ter e os cuidados? Bom, tudo começa no projeto, né? O projeto é muito importante para você definir
que tipo de fibra vai ser utilizado e como vai ser instalado essas fibras. Nesse caso aqui, nas fotos nós podemos ver um DGO, em que eu mostro na primeira foto a parte de acomodação do cabo-tronco, que é o cabo multifibra, e que vai ser acomodado dentro do DGO ou DIO. Ou seja, é o cabo que sai do ponto A ao ponto B e aquele está sendo trabalhado para terminar e ficar pronto para uso. Exatamente. Estou acomodando, nesse caso, o DGO, ele possui a característica de se instalar por baixo do DGO, por isso ele está de ponta cabeça, mas depois ele vira... Que é o que mostra aqui do lado direito. Na segunda foto é onde vão ser acomodadas as fibras. Maravilha. E me conta, tem preparativo para começar o trabalho de fusão? Né? O pessoal fala muito fusão. Como é que é esse trabalho? Conta pra gente um pouco. A preparação é importante, você preparar a infraestrutura e deixar um lance de cabo para que você possa manusear as fibras e fazer a fusão adequadamente. Nesse caso aqui, nesse hospital, nós pudemos trabalhar do lado de fora da sala do RAC, trabalhamos em cima de uma cadeira, mas foi possível fazer a fusão. Muitas vezes a gente não tem muito espaço, o lugar é apertado, então toda a parte de preparação é importante. Maravilha. E tem um cuidado especial também, que é muito importante, isso daqui vai para a equipe que acompanha geralmente esses projetos dentro das empresas, também para quem está contratando, porque às vezes tem uma empresa que fornece, a gente conhece isso, estamos no mercado há muito tempo, né? Que a máquina está totalmente descalibrada, não está apta nem para funcionar, né? O que seria, então, essa atenção à calibração? As máquinas de fusão, existem muitas marcas no mercado. Essa em específico que eu estou utilizando foi adquirida da Denet, a marca Denet, né? E ela possui uma característica de você poder se comunicar com a máquina através do celular, através de Bluetooth, e você consegue fazer toda a programação, toda a calibração da máquina usando o celular. Maravilha. E nesse processo de calibração tem que ter uma atenção especial, inclusive, para os outros acessórios que fazem parte do conjunto de ferramentas, né, envolvidos no processo de instalação de fibra. Muito bem lembrado. A calibração é importante quando você vai fazer o início de um trabalho, né? As máquinas são programadas para trabalhar em um dos ambientes mais hostis, né? Às vezes menos 40 graus, às vezes mais 50 graus, depende do local. Então, uma pré-calibração, uma calibração antes de você iniciar o trabalho é importante. Nesse caso, a nossa instalação foi de uma fibra multimodo. Como eu havia feito anteriormente uma fusão de fibra monomodo, eu fiz a calibração para que a máquina tenha um máximo de performance. Bacana. E aqui a gente está mostrando, por exemplo, nessa imagem, uma questão do alinhamento da fibra. O que seria isso aí? O que mostra o equipamento nesse sentido aí? Essa foto mostra a hora que eu coloco já as fibras para fazer a fusão e ela faz um alinhamento. Essa máquina em específico, ela tem a característica de fazer o alinhamento da fibra pelo núcleo, né? O núcleo da fibra é exatamente por onde passa a luz, onde passam os dados. Existem máquinas que são que têm a capacidade de fazer o alinhamento pela casca. A casca é uma superfície, uma área externa do núcleo da fibra para dar proteção à fibra. As melhores máquinas são aquelas que fazem o alinhamento pelo núcleo. Bacana. Nessa foto ainda, a gente consegue ver que existe um tubete na parte inferior, que é que você instala na fibra ótica antes de fazer a fusão, para que depois você possa colocar ele sobre a área onde é feita a fusão, para dar proteção à emenda. Como está nessa imagem aqui agora, né? Aqui é o tubete, né, destacado, né? Aqui já está mostrando que a fusão foi feita. E tem um item que é muito importante, e aí a atenção que vocês que trabalham em projetos de fusão de fibra ótica tem que ficar atento a esses detalhes. Quando se especifica um projeto de fibra ótica, né, Hélio, na maioria das vezes não é só conectividade, é também a questão de alta disponibilidade. São redes de 10 gigabits, 50 gigabits, redes de 1 gigabits, e para cada uma delas tem uma fibra específica, mas se você usou a fibra certa, mas no momento que fez a fusão não teve qualidade do trabalho, do preparo dela, significa que você já está tendo perda de velocidade ali, você já está tendo perda do trabalho que você executou, porque a própria máquina já te dá esse laudo, como na imagem aqui, né? Exatamente. Uma coisa muito importante que nós vimos na foto anterior, nas duas fotos anteriores, é o clivador. Sim. Né? Esse é um equipamento, uma ferramenta que corta a fibra
A lâmina dela tem que estar muito bem afiada, muito bem justa ou boa, né? Na qualidade que consiga cortar a fibra bem perpendicular à fibra, para que não tenha rebarba, ranhuras e a fusão seja a mais perfeita possível, né? E naquela foto já mostra a fibra já feita a fusão, né? Isso é aí interferência, né? Exatamente. A máquina não mede, mas ela faz um cálculo de acordo com cada fusão para saber mais ou menos qual é a atenuação, qual a perda de sinal que ela pode ter nesse processo. Nesse caso aí é 0,00, significa que praticamente não houve perda nesse processo de fusão. É como se fosse uma fibra contínua sem nenhuma emenda. Perfeito. E tem mais um detalhe, toda vez que é feito esse trabalho da fusão que tem esse tubete no meio, né? Para proteger ele, tem mais um procedimento final, né? Isso. Aquele tubete que nós comentamos anteriormente, ele é colocado justamente no ponto onde foi feita a emenda, para que dê proteção e que não haja movimentação ou rompimento da fibra nesse ponto, porque ele fica um lugar mais sensível da fibra, né? Aí colocamos então esse tubete, ele é um tubo termorretrátil com uma resistência interna nele e que vai dar proteção à emenda. O que nós vemos nessa foto é eu colocando ela num forninho, a máquina já possui esse forno, ela é programada com o tempo para fazer o derretimento, que ele é termorretrátil, né, pelo aquecimento, e que ele fica preso na fibra para dar a resistência necessária. Como nessa foto aqui na direita, né? Ali está mostrando o forninho ligado, né? Que está fazendo esse trabalho justamente do derretimento do tubete, né? No momento calibrado que foi escolhido anteriormente. Todas essas configurações são configurações que são feitas antes, inclusive, de iniciar o processo de fusão, né? Exatamente. Perfeito. E mais um item que chama atenção para a gente ali, né? Que como a fibra é muito fininha, você tem que ter todo um cuidado, uma cautela na organização dessas fibras dentro do próprio DGO, né, do DIO. A fibra é muito sensível, então existe uma curvatura mínima que você pode fazer, um raio de curvatura mínima, para que a fibra não se danifique. Maravilha. As bandejas de fibra ótica para acomodar as fibras, nesse caso uma bandeja azul, né, ela possui no meio o que nós chamamos de pente, que é onde é acomodado os tubetes. Que nós fizemos a fusão e que faz a proteção da fibra. Daqui sai o resultado da fusão, né, que vai para um terminador, certo? Isso, exatamente. Ele vai emendar o cabo-tronco multifibra com a extensão óptica que nós fizemos a emenda. Nós chamamos de pigtail também. E depois nós acomodamos dentro daquela bandejinha para que mantenha um raio de curvatura segura e ele consiga ter a melhor performance possível. Maravilha. Bem, fato é que depois de tudo isso colocado, né, e aí esse processo é um processo que se repete para cada parzinho de fibra que é colocado dentro do seu processo, né, e vai ser entregue ali bonitinho, a gente terminou como nessa foto. O DGO instalado, né, o DIO, como é o nome mais conhecido, e foi um projeto que envolveu lançamento de fibra ótica dentro de uma estrutura existente, inclusive fazendo infraestrutura complementar, conectorização, a fusão, a certificação desse item. E é um projeto totalmente customizado com itens sob medida. Então, tudo que você precisar para o seu projeto, que seja desde a especificação a uma particularidade de uma fibra, que seja algo legado do gênero, converse conosco e a gente tem certeza que tem uma solução, um projeto para te entregar. E também queria fazer um convite aqui. Vamos fazer uma fibra ótica aqui? Vamos fazer uma fusão para o pessoal assistir? Vamos fazer sim. Maravilha. Então, a gente vai preparar aqui o ambiente para você, para mostrar como é feita então uma fusão aqui nesse momento e filmar para você curtir. Bom, pessoal, como eu havia conversado anteriormente, vamos fazer aqui um exemplo de uma fusão, só para que vocês tenham conhecimento de como funciona o processo e quais as ferramentas necessárias para fazer uma boa fusão. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu apresentar as ferramentas e a máquina. Temos aqui o principal. Essa é uma máquina de fusão. Ok? Essa máquina de fusão tem a parte interna onde é feita a fusão, tem uns eletrodos. Depois vocês vão ver com zoom na hora que estiver fazendo o processo com mais detalhe, né? E aqui o forninho, que é onde o tubo termorretrátil vai ser colocado para ele fazer o encolhimento. Tá ok? Além da máquina de fusão, que é o principal, temos aqui, vamos utilizar 2 pigtails ou 2 extensões ópticas,
como exemplo para se fazer a fusão, o tubo termorretrátil, que é super importante. Aqui temos o clivador. Esse clivador é o coração do processo de se fazer uma fusão, que é ele que vai cortar a fibra de forma perpendicular, a não deixar rebarba e ter uma boa performance na fusão. Temos aqui um VFL, é um laser, apenas para checar, para a gente mostrar didaticamente como funciona ele depois de feita a fusão. Percebam que ele tem uma luz vermelha, laser, que vocês conseguem, depois a gente vai conseguir perceber a transmissão da luz através da fibra. Coloquei apenas um adaptador aqui, então temos um adaptadorzinho aqui apenas como teste. Esse aqui é um alicate, esse alicate ele vai decapar a capa da fibra, tirar a casquinha da fibra, para que a gente possa limpar direitinho. Uma outra coisa importante é sempre manter o equipamento limpo, tanto o clivador quanto a máquina de fusão. Então, uma ferramenta que está constantemente fazendo manutenção para deixar ele sempre em perfeitas condições é muito importante. Tá? Além disso, a fibra é limpa com álcool isopropílico e utilizamos um lenço aqui. Esse é um lenço especial, ele não solta a fibra, então para limpar a fibra é muito importante, que utilizada em conjunto com álcool isopropílico não vai dar a preparação da fibra. Bom, pessoal, então vamos fazer hoje a fusão de duas fibras. Estamos utilizando 2 pigtails como exemplo, tá ok? Esse é um pigtail multimodo, que eu já configurei a máquina e calibrei para fazer esse trabalho. Antes de mais nada, antes de começar, vamos colocar o tubete de proteção para que seja colocado depois da fusão. Maravilha. O Hélio, aproveitando, fazer uma pergunta para você. Se não colocar o tubete, o que tem que fazer então? Bom, se você esquecer de colocar o tubete, depois de feita a fusão, você vai ter que quebrar novamente e refazer a fusão, porque não tem como colocar o tubete depois de feita a fusão. Perfeito, então realmente o ponto de atenção, né? Nesse caso aqui, eu tenho conectores nas duas pontas, né? E no caso prático, seria o cabo multifibra e do outro lado o pigtail, ou a extensão ótica, não tem como colocar depois. Perfeito. Tá ok? Então vamos decapar ele aqui primeiro. Tirar a primeira capa de 900 micros, tiramos a primeira capa de 900 micros e a fibra, vou trazer um pouquinho mais para vocês conseguem enxergar. Perfeito. Né? Essa fibra agora, ela tem uma capa de proteção, o diâmetro dela é de 250 microns. Vou aproximar para você a fibra, para que consiga enxergar. Vocês conseguem enxergar aí? Sim, perfeito. Né? A parte vermelha, ele tem um diâmetro de 900 microns, ou quase 1 milímetro, né? 0,9 milímetros. E a parte branca é a fibra já com uma capa, então ela tem um diâmetro de 250 microns. Significa que ainda não está preparada para fazer a fusão aí do jeito que está. Ainda não está preparada. Nós vamos tirar essa capa superior, aqui, essa segunda capa da fibra, e vamos deixar ela com um diâmetro de 125 microns. Perfeito. Tá ok? Como é que eu faço isso? Esse alicate, ele tem 3 dentes. O papel eu consigo enxergar melhor. Tá? A primeira para tirar a capa do cabo, do cordão, geralmente 2, 3 milímetros. A segunda vai tirar a capa de 900 microns, o vermelho. E a terceira vai tirar a casquinha de 250 microns. Tá ok? Foi o que nós fizemos agora, e como nós tiramos a primeira camada, essa segunda camada, e deixamos ela em 125 microns, é a hora que nós precisamos limpar a fibra ótica. Então, eu estou utilizando o álcool isopropílico para essa função, e fiz a limpeza. O próximo passo é fazer o corte da fibra. Está colocando então a fibra agora nesse momento no clivador. Estou colocando no clivador. Fecho. Quando eu fecho, ele prende a fibra e o movimento para trás faz o corte da fibra. Perfeito. Então essa fibra fez o corte bem perpendicular. Agora é só largar a fibra em qualquer lugar, é? Agora que é o cuidado, você não pode mais sujar essa fibra. Você acabou de limpar, não pode passar o dedo, não se deve limpar novamente a fibra.
Agora eu vou preparar um dos lados da máquina de fusão. Ou seja, em um dos lados do corte que você fez, aí no exemplo da fibra que a gente está utilizando, você vai colocar ela no suporte aí da máquina. Exatamente. Vou alinhar ele. Perfeito. E um dos lados. Agora eu vou fazer o segundo lado. Ok. Lembra que eu já coloquei o tubinho protetor? Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui agora. Fez a primeira limpeza. Tirei a segunda. Vou limpar a fibra com álcool. Percebam que ele faz um barulhinho até quando ele limpa a fibra. Vou prender. Esse lado também já foi feito o corte. E agora é alocar ela também na máquina de fibra. Colocar do outro lado, lado direito da máquina de... Perfeito. Bem, vamos aproximar aí para o pessoal ver então agora qual é o próximo passo. Agora as fibras estão alinhadas, os motorzinhos das fibras fez um alinhamento pelo núcleo, que essa máquina faz o alinhamento pelo núcleo. Podemos ver a imagem dos dois lados da fibra e ele diz que eu posso pressionar a fusão. No processo de fusão, ele cria um arco voltaico de 2000 volts e que faz a emenda das fibras. No final do processo de fusão, além de mostrar a fibra já feita a fusão, ele dá o cálculo de perda, né, esperada, de acordo com a fusão que foi feita, é um cálculo, tá? E ele diz a qualidade da fusão que foi feita. Perfeito. Tá? Então aí, por exemplo, nesse exemplo aí também não teve nenhuma interferência, né? Nenhuma perda. Exatamente, praticamente nada, né? Uma coisa que a máquina faz no final do processo de fusão é fazer um puxamento nas fibras, para que se a fibra estiver rompida de alguma forma, ela vai quebrar nessa hora. Ou seja, na hora, no momento que ela fez o ponto da solda, se ela tivesse alguma falha ali de alguma coisa próxima, o próprio equipamento faz uma puxada para os dois lados para saber se ela está íntegra. Exatamente. Maravilha. Tá? E aqui nós podemos notar, né? Eu vou puxar já o tubete, deixar preparado. E esse é o tubo que nós colocamos lá no início, no primeiro que a gente fez, certo? Isso, exatamente. Antes de iniciar até o processo de decapar esse primeiro pedaço da fibra, né, desse PIGT que nós estamos usando, a gente colocou esse tubete. Exatamente. Como podem ver, não sei se está visível, né? Maravilha, como podemos ver aqui então, é um processo bem fininho, né? Exato. Mal consegue se ver direito aqui o processo da fibra, né? Exatamente. Perfeito. Agora vamos colocar o tubete de proteção. Nesse momento, então, estamos aproximando o tubete de proteção do ponto de emenda, certo? Exatamente. Então a fibra está emendada ali dentro, né? Para dar proteção, para que ele não se rompa, não torça. Então nós colocamos o tubete. Então estamos colocando aqui aqui dá para ver o tubete com a parte que foi emendada. Dentro do tubete tem um elemento metálico que vai dar resistência à fusão. Então ele vai proteger a fusão, não permitindo que ele torça e quebre a fibra. Bacana. É bastante sensível. Maravilha. Qual o próximo passo agora, então? O próximo passo agora, então, fazer o termorretrátil fixar na fusão. Vamos lá, então. Vamos utilizar o forninho. Vamos abrir aqui, colocamos no meio, acomodamos ele e fechamos. Note que o forninho está aceso e começou o processo de aquecimento do termorretrátil. Maravilha. E agora ele está pronto. Podemos notar que o tubete já está fixo, né? A parte plástica já encolheu, prendeu no cabo de fibra ótica e a fusão está protegida para aquele elemento metálico também, né? Aqui ele não escorrega mais, está fixo e é onde nós podemos colocar nas bandejinhas, naqueles pentes onde a gente acomoda as fusões. Que é naquele caso lá dentro do DGO, né, do DIO, onde nós tínhamos aquela bandejinha azul, cada um com a sua fileirinha, a sua posição ali para se alocar. Exatamente. Maravilha. Ali para fazer a acomodação da fibra ótica.
Bacana. Tá ok? Consigo colocar algum testezinho simples para poder ver se ele consegue ter e com qual ferramenta a gente usaria? Um teste simples para ver a performance, para ver se a fibra foi emendada e está passando a luz corretamente de um lado ao outro. Geralmente nós fazemos de um DO a outro DO, com locais diferentes, mas aqui nós podemos fazer um teste. Eu coloquei um adaptadorzinho aqui para utilizar o conector LC. Né? Posso iluminar aqui com uma luz. E na outra ponta podemos notar Maravilha, que já se reflete ali, né, o sinalzinho saindo, o ponto de luz que saiu de uma extremidade a outra. Exatamente. Ou seja, se isso tivesse a 50 km, 1000 km, 10 metros, 50 metros, tem que sair sinal do outro lado. A luz tem que ir por outro lado. A performance dele, o que nós temos de atenuação desse caminho todo, é do próprio cabo da fibra ótica, que tem uma atenuação por quilômetro, mais a fusão que foi feita. Então, quanto melhor a qualidade da fusão, melhor a qualidade do link todo. Maravilha, perfeito, perfeito. Bem, pessoal, obrigado por eu ter assistido até aqui. Hélio, obrigado por me receber. Toda a equipe também da Connectivity por estar aqui nos ajudando nesse momento. Eu acho que conseguimos ali apresentar para todo mundo as particularidades do processo de fusão e também o portfólio de serviços, de como a Foto Connectivity está aqui para nos ajudar, nos projetos junto com a Micom. E deixar aí para você dar uma palavra final para o pessoal. Bom, primeiramente agradeço a você pela oportunidade. Eu que agradeço. A Foco está aí disponível, tanto fornecendo produtos de acordo com a necessidade de cada cliente, e trabalhamos também na parte de treinamento, de fibra ótica, acabamento estruturado, desenvolvimento de projetos de redes. Qualquer complexidade que necessitam, dúvida que vocês tenham, podem nos consultar. Estamos aqui disponíveis para isso. É isso aí, pessoal. Precisando do nosso apoio, a Micom e a Foto Connectivity está aqui para ajudá-los. Consulte-nos para projetos executivos, para especificação de materiais. Estamos prontos aqui para também tirar dúvidas técnicas, se tiver alguma. Os nossos contatos vão estar aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até breve. Muito obrigado. Até breve.